ela é muito intensa, ela é muito coração, ela se doa, ela não se doa um pouquinho, ela se doa toda. E muitas vezes é aí que nós nos entristecemos, é aí que nós olhamos para o lado, é aí que muitas vezes nós nos colocamos em lugares, coisas que Deus não nos chamou para fazer. Muitas vezes, se não tivesse essa proteção, nós trabalharíamos muito para Deus e pouco com Deus. Então, irmãs, ali nós estamos sob a mesma missão. Página 34 agora, quem está com o livro, tá, irmãs? Tópico ali, o primeiro tópico da página, mas número 4 para nós. Seja leal ao seu marido. Guarde as fraquezas e falhas dele somente para ele. Irmãs, eu vou repetir, tá? E aqui também, irmãs, foi uma coisa que eu vivi passando. Aprendi vivendo, desculpa. Sabe? Às vezes, nós expomos para uma amiga. Às vezes, nós expomos para uma liderança. Às vezes, nós expomos para alguém da família. Nós vamos lá e contamos para a mãe tudo que o esposo fez, tudo que o esposo falou. Contamos para a irmã. E às vezes, é algo ali momentâneo. Momentâneo. Bem-vinda, irmãs. Bem-vinda, Lete. Seja bem-vinda a primeira vez. Irmãs, às vezes nós estamos falando com as nossas emoções. E as nossas emoções não dizem assim, ele estava bravo comigo. As nossas emoções dizem assim, mas ele estava muito bravo comigo. As nossas emoções não dizem assim, e ele me ofendeu e eu ofendi. A nossa emoção falando e ele me ofendeu, e ele me magoou, e eu nunca esperava ouvir aquilo. Vocês estão entendendo, irmãs? As nossas emoções, principalmente se nós estamos sentindo, elas têm um peso. Elas têm uma palavra muito forte. E as nossas emoções, eu quero te dizer como uma pessoa que trabalha com isso, irmãs, assim, o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu presencio, o que eu já fiz, é que o que nós sentimos não é a verdade. Nossas emoções, como diz a Bíblia, o nosso coração é enganoso. As nossas emoções, quando alteradas, faz nós fazermos uma tempestade, sim, num copo de água, irmãs. O livro é esse aqui, tá, irmãs? Mulheres Sábias em Construção. Depois vocês podem me chamar, tá? Eu tiro as dúvidas de vocês pra gente continuar. Não quero aqui atrapalhar, tá, irmãs? Mas podem chamar. Então, irmãs, as nossas emoções, elas fazem a gente aumentar as coisas. Então, imagina assim, deixa eu ver o que a Grace colocou aqui, né? E isso, falei já coisas, era só um momento e depois me arrependi. Por exemplo, irmã, se vocês falarem ali para a mãe de vocês, ele me ofendeu, ele me magoou, aquela mãe não vai ter mais o mesmo carinho por aquele esposo. Talvez se for uma mãe, irmãs, que talvez não conheça o evangelho, pior ainda. Já pensou se seu esposo é cristão e você conta algo, ela vai dizer, mas que crente é esse? Mas que igreja é essa que ele vai? Você vai estar expondo, irmãs. Eu já fiz isso. Por isso que eu quero dizer para vocês, olha só o que a Jane colocou, nossas emoções, né, descontrolam, fazem aumentar as coisas. Exatamente, as emoções descontroladas, como ela colocou, eu que li errado. Então, irmãs, às vezes a gente vai falar naquele calor da emoção, vai expor. A gente vai ficar numa boa com o esposo depois, vai ficar em lua de mel, vai ficar maravilhosamente bem, os dois se amando, os dois curtindo, e aquela pessoa que nós colocamos no meio, que nós expomos, vai ficar ali com raiva, ressentida, talvez achando até a gente, nossa, mas ele fez tudo isso e ela tá lá com ele. Então, irmãs, pensem sempre assim, se fosse comigo, eu gostaria que meu esposo chegasse lá e contasse para a mãe dele, para o pai dele isso que eu fiz? Eu gostaria que meu esposo chegasse no trabalho falando o que eu fiz? Eu gostaria que meu esposo chegasse e chamasse o nosso pastor e falasse o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo? Voltou, irmãs? A Silvia disse que travou. Vocês estão me ouvindo bem? Travou para todas. Vocês estão me ouvindo?
Meninas, estão me ouvindo? Posso continuar? A Jaqueline disse, é verdade, por isso que eu aprendi a silenciar. Meninas, caiu. Vocês estão ouvindo ou não? A Cléo disse que pra ela tá normal. Ok, meninas, ok, obrigado, Jane. Vou continuar, tá, irmãs? Então, irmãs, com muito carinho, de alguém que já passou, que já foi tola, que já se arrependeu muito por falar demais. Guarde o seu esposo, guarde o seu coração. Não se exponha, não exponha o seu casamento para qualquer pessoa. Não exponha tudo que acontece, tudo que você acha, tudo que você pensa, principalmente no calor da emoção. Principalmente no calor da emoção. 5. Exerça uma influência emocional positiva sobre o seu esposo. Como, irmãs, tá? Como? Seja uma excelente administradora do seu lar. 1 Timóteo 5:14. Minha orientação é que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, e essa parte é para nós, tá, irmãs? Cuidem da casa e não deem motivo ao inimigo para ridicularizar-nos. Irmãs, olha só, eu vou repetir na última palavra que quase não saiu, tá, irmãs? Mas cuidem bem da casa e não deem motivo para o inimigo. Eu vou colocar aqui, tá, irmãs? Te envergonhar. Envergonhar a sua casa, o livro é esse aqui, tá, meninas? Envergonhar a sua casa, envergonhar a sua família. Irmãs, eu não quero e eu não sou religiosa. Eu não quero dizer que você tem que fazer tudo isso, que, como eu disse, não que eu faço tudo isso, eu estou procurando, tá, irmãs? Estou procurando de coração viver aquilo que eu estou pregando. Não é fácil. Eu não estou aqui para dizer, te julgar. Eu não estou aqui para te condenar, para dizer assim, faça isso, tem que ser assim. Não, irmãs. Mas aqui é uma orientação da Bíblia. Quando nós não cuidamos da nossa casa, o inimigo nos envergonha. E sabe como que o inimigo tem nos envergonhado, irmãs? Muitas vezes, e eu preciso falar com amor e com carinho, como uma família fracassada. Muitas vezes o inimigo vai te envergonhar, você na igreja, pregando milagre, Deus te usando, e você chegando em casa, e você vê outra vida, aquela vida que você não quer. Essa semana, eu conversava com uma irmã, uma mulher de Deus, e ela falou algo muito lindo para minha vida, irmãs. Ela disse assim, ó, eu não estou falando, tá, irmãs, no sentido de me aparecer, mas ela disse assim, ó, Denise, Deus tem te usado muito, eu tenho te acompanhado pelas redes sociais, você tem sido uma bênção para Deus na obra, mas eu quero te dizer, Denise, a maior bênção que eu e você podemos carregar é os nossos filhos andando no caminho do Senhor. É eu e você hoje. A gente não sabe por quanto tempo, ela disse. Ela tem 2 filhos casados já. A gente não sabe por quanto tempo. Mas a gente poder olhar para nossa casa e dizer que nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos. Se eles se desviarem, Denise, nós sabemos que nós cumprimos a nossa missão. E ela disse, não te esqueça disso, mulher. Que você pode ser uma bênção na obra, mas a maior bênção é você e a sua casa servirem ao Senhor. Irmãs, eu não estou trazendo essa palavra para condenação. Você é mulher de Deus que faz a obra com zelo, com sabedoria, com temor. Você que é uma mulher assim que tem sido essa costela firme na sua casa espiritual. Eu não estou trazendo isso para dizer que a minha vida é melhor do que a sua, que você está fazendo errado, não. Mas eu estou aqui nessa manhã como uma irmã, uma amiga de Deus para a sua vida, de dizer, minha amada, continue, fique firme, não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas também não perca seu tesouro dentro de casa. A gente vê aquela parábola, irmãs, daquela mulher que ela perdeu as suas moedas dentro de casa.
que nós não venhamos negligenciar, sabe? Que a gente venha ter esse equilíbrio, que a gente venha saber o dia de fazer a obra, mas que a gente venha saber o dia também de parar e entender que a obra, às vezes, a gente tomar um chimarrão com o esposo, olhar no olho. Eu quero assistir, talvez você não goste de assistir o que ele gosta, mas você estar ali como parceira, como companheira, estar ali com ele, junto, você mostrar que você faz a obra, que todas aquelas pessoas são importantes, mas ele também é. Mas ele também é, irmãs. Mostrar para os seus filhos. Mostrar para os seus filhos que eles são tão importantes quanto os filhos das irmãs que você tem ajudado. Mostrar para os seus filhos que eles são tão importantes quanto aquelas pessoas que você tem ajudado. Esses dias mesmo, irmãs. Amém, amém, Jaqueline. Que Deus te sustente, te dê força, que essa possa ser sua bandeira. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Esses dias mesmo, irmãs, eu disse para minha família, nós estávamos almoçando, e eu disse algo para minha filha, assim, que eu achei muito forte, mas eu disse, minha filha, vou te dizer uma coisa. A melhor parte minha, quem tem, é vocês. A melhor parte minha, eu disse para ela, eu posso morrer amanhã. Isso eu sei que eu vivi. A melhor parte minha não foi para as amigas, não foi em live, não foi no meu trabalho, não foi para aquelas pessoas que eu sirvo. A melhor parte minha foi dentro da minha casa, irmãs. Isso é fácil? Não, irmãs, tá? E não estou dizendo que é tudo perfeito. Não estou dizendo que às vezes a tola aqui não quer dominar o negócio. Eu não estou dizendo que às vezes, irmãs, a palavra sábia foge. Um dia mesmo, quando eu estava escrevendo esse livro, um dia minha filha, ela fez o prefácio, então ela estava lendo o livro também. Então, irmãs, ela estava lendo o que eu estava escrevendo e ela estava lendo o que eu estava vivendo. E um dia ela disse assim, mãe, cadê a mulher sábia? Mãe, cadê a mulher sábia da nossa casa? Irmãs, quando ela falou isso, assim, eu fiquei com vergonha do que eu estava fazendo. Eu fiquei muito constrangida, eu comecei a dar risada, mas foi de vergonha, de nervoso, irmãs. Uma esposa que honra o marido diariamente por toda a sua vida. Irmãs, no nosso livro, eu não coloquei texto base nessa parte, mas eu quero colocar agora. Quem está com o livro, tá? As meninas que têm o livro, tá, irmãs? Vamos colocar ali como referência. No 8º tópico, na página 34. Aqui, Provérbios 31:12, tá, irmãs? Eu tô anotando no meu livro. Bem isso. Olha o que a Grace colocou, né? Muitas vezes nós não estamos sendo nem a coluna e queremos ser a cabeça da casa. Irmãs, no 8º tópico, página 34, coloquem aí, ó, Provérbios 31:12 como nossa referência, tá? Ali diz assim, ó, vou repetir e depois eu vou ler o versículo. Seja uma esposa que honra o marido diariamente por toda a sua vida. Provérbios 31:12 diz assim, ó. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Irmãs, vamos falar assim, ó, no modo carnal, tá? Como humanas, como mulheres reais. Quem quer fazer o bem todos os dias? Quem que quando fica brava, irritada com alguma situação, quer ir lá e agradar? Quem quer ir lá e fazer um cafezinho? Quem que está irritada com alguém e diz, meu Deus, hoje eu vou fazer a melhor comida, porque essa pessoa merece? Não. Às vezes a nossa carnalidade vai ser qual? Mas que vá lá fazer o seu café, mas que vá estar com fome, que vá fazer sua própria comida. Mas aqui, irmãs, esse versículo aqui está falando, tá, sobre o esposo. É uma sequência ali do versículo 11 que está falando do seu esposo. Isso aqui não, ela faz bem para as pessoas, não. Aqui está falando sobre marido, sobre esposo. Bom dia, Nira, seja bem-vinda. Então, irmãs, isso aqui foi uma situação, uma vez que eu ouvi, que veio, sabe, com esse confronto, mas também com a cura e com a ação, o mandamento de Deus.
quando nós discutimos com o nosso esposo, quando nós temos um desentendimento, quando ele faz algo que a gente não gosta, a gente não vai querer fazer o bem. Essa é a verdade. Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, é a verdade humana. Quando a gente está brava, quando a gente está irritada, quando a gente está ali, nervoso com aquela situação assim, que bênção. A gente quer fazer o bem? Não. Não, irmãs. Mas aqui está dizendo o quê? Mandamento. Aqui é um mandamento. Ela faz o bem, não o mal. E às vezes o bem é a gente servir a algo que a gente não queria servir. Às vezes é agradar sem querer agradar. Às vezes é querer, em vez de agradar, esgoelar, né, irmãs? Preciso falar com verdade com vocês, irmãs. É o que eu penso. É o que eu tenho procurado aprender na palavra. Eu me lembro, irmãs, eu vou dizer pra vocês uma situação que eu já passei. Às vezes é um desafio. Meu esposo gosta muito de tomar cafezinho. E às vezes já teve situações que eu não queria ir lá e fazer aquele café e dar na mão. Por quê? Porque eu estava, né, ali daquele jeito. Mas eu sempre lembro dessa palavra, irmãs. Tem sim, tá, meninas? Tem o livro digital. Ela lhe faz o bem todos os dias. Às vezes a gente não quer fazer o bem, mas eu lembro, Deus, eu estou fazendo para ti. Deus, eu estou cumprindo a palavra. Então, irmãs, quando a gente entende isso, que é o que a Bíblia diz, não é o que eu sinto. É o que a Bíblia diz, é o que Deus manda, não é o que eu quero. As coisas vão ficando mais fáceis, tá, irmãs? Não é que vai ser maravilhosamente bom, mas não é um fardo, não é um peso, não é algo desgastante, porque a gente não olha para a pessoa, a gente olha para Deus. Deus, eu não queria. Mas eu não me movo pelas emoções. Eu não me movo pela raiva. Eu não me movo pela razão. Eu não me movo pela ofensa. Eu não me movo por aquilo que o inimigo está dizendo. Mas ele nem merece, não. Eu me movo por aquilo que está escrito. O que Deus diz. O que a palavra de Deus diz. Então, o último, tá, irmãs, aqui. Quando agimos assim, não apenas estamos buscando agradar e servir o nosso esposo. E eu quero dizer isso para vocês, irmãs de coração, eu não estou aqui falando para você servir e agradar homem. De todo o coração, irmãs. Não estou aqui dizendo. Sabe? Que você tem que ser ali, às vezes até relações tóxicas. Não, irmãs. Mas quando nós agimos assim, acima de tudo, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Eu quero que você pare e coloca aí nos comentários, tá? Eu quero ali que vocês me respondam. Qual mulher da Bíblia, ou homem, tá? Pode ser homem também, que você acha uma pessoa muito boa, uma pessoa bondosa, que você percebe que tem frutos de bondade. O fruto do Espírito, né, irmãs? A bondade é um fruto do Espírito na vida. Quem você acha aqui? Abigail entra até exatamente nesse tópico, né, irmãs? Uma mulher boa, com um esposo tolo, que a Bíblia diz. Ruth, Dorcas, quem mais, irmãs? Mais alguém? A Sunamita. Bênção, irmãs. Quero perguntar para vocês. Cada mulher que você pensou, que Deus trouxe aí à sua mente, foi uma mulher boa, não foi? Eu tenho certeza que foi. Porque vocês colocaram e porque ali eu pedi isso. Uma pessoa boa. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Essa parte que é a bondade. Irmãs, essa mulher, eu tenho certeza que essas mulheres que vocês colocaram deixaram um legado espiritual. Essas mulheres, elas fizeram algo de bom em suas vidas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, né, para cada uma de vocês, Lidiane, por que você escolheu a Noemi? Roberta, por que você escolheu a Esther? É porque essa mulher, ela vai responder que a Esther teve uma atitude, teve algo, fez algo bom, viveu algo bom. A Esther, a Ana, todas elas fizeram coisas boas, irmãs. Foram intencionais, tiveram essa decisão.
Então, irmãs, ali a palavra de Deus diz em Efésios 6:8, diz assim, ó. As irmãs que têm o livro, acrescentem aí, tá, irmãs? Coloquem aí. Efésios 6:8, para finalizar o nosso livro, diz assim, ó. Vocês podem estar certos de que qualquer bem que fizerem, o Senhor os recompensará por isso. Não importam, tá, irmãs? Ali não importa quem vocês sejam. Algumas traduções dizem ali, não importa se você é escrava, se você é serva, se você é livre. Aqui está dizendo para nós que tudo aquilo que nós fizermos, quer seja bem, irmãs, todo o bem, irmãs, o Senhor nos recompensará. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando nós agimos assim como todos aqueles tópicos que eu li, honrando o marido, reconhecendo que às vezes ele que vai aparecer, não a gente. Quando nós escolhemos ser fiéis, não expor, não falar, não fofocar, não falar suas fraquezas. Quando nós escolhemos fazer o bem todos os dias, não mal. Foi nossa última parte que nós falamos bastante. Quando nós escolhemos sermos fiéis à aliança, não somente aliança em adultério, mas emocional, aliança nas decisões, aliança não escondendo as coisas. Quando nós escolhemos honrar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, irmãs, a minha e a sua recompensa não vem. Não vem aqui, irmãs. Às vezes de uma pessoa que nós esperamos, colocamos expectativas, mas a nossa recompensa vem do Senhor. Essa mulher que você anotou, Ruth, Noemi, Dorcas, Sunamita, Maria, a gente vê na vida delas, irmãs, a fidelidade de Deus. A gente vê Deus honrando Ruth. Deus colocando aquela escrava, irmãs, aquela mulher que poderia ser chamada hoje de mendiga, que estava mendigando, se tornando a dona daquele local. Nós percebemos ali Noemi, a fidelidade de Deus de colocar alguém para cuidar de Noemi. Nós percebemos na Sunamita, irmãs, uma mulher que honrou a Deus com os seus bens, honrou a Deus cuidando do servo dele. Nós vemos ela segurando um filho. Nós percebemos a fidelidade de Deus na vida de Maria, a mãe do Salvador, bendita entre todas as mulheres. Então, minha amada, quando você olha para a circunstância, quando você olhar para o seu esposo, quando você olhar para o seu casamento, e talvez se você começar a olhar para o mundo, você não vai ter força, ânimo, vontade de cumprir a palavra. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o que aqui está escrito, o que Deus diz, o que Deus fez, o que Deus prometeu, nós entendemos que a nossa missão não é apenas sobre casamento, não é apenas sobre um esposo, não é sobre apenas servir, não é sermos menos. É sobre o que está escrito, é uma missão espiritual, é sobre o que nós vamos prestar contas e é sobre receber daquele que é fiel para cumprir. Eu falei para vocês em um dos tópicos, houve um tempo que o meu casamento estava passando por muitas lutas. Houve um tempo que eu estava ali, aquele casamento muito atribulado, eu falei na live para vocês. Mas eu posso dizer, irmãs, nós somos perfeitos? Não, nós estamos também em construção, assim como a mulher sábia está em construção. Mas eu posso dizer para vocês que muitos frutos que eu colho hoje de fidelidade, de bondade, de cuidado, da misericórdia de Deus é por causa, irmãs, que nós escolhemos permanecer. É por causa que muitas vezes eu precisei me calar, achando uma humilhação. Meu Deus, que humilhação, vou ficar quieta. Mas eu dizia, Deus, eu vou me calar, mas é para o Senhor falar, porque olha, eu não consigo. Então, irmãs, o casamento verdadeiro, real, fiel, irmãs, não é um casamento perfeito. Essa pessoa não casou com você para te fazer feliz. Mas você se casou, você que entende a palavra se casou para cumprir uma missão, o que está escrito. Que em nome de Jesus, nós não venhamos largar essa missão. Eu quero finalizar com um testemunho. Eu sei que muitas de vocês já ouviram.
Mas eu sei que tem muitas mulheres novas aqui, eu preciso falar. Houve uma situação, irmãs, no começo da nossa fé, que eu me lembro que eu fui numa célula, eu e meu esposo, nós estávamos separados, nós estávamos brigados, e eu tinha aceitado Jesus, e eu não queria mais meu esposo. Resumindo, tá, irmãs? Resumindo, eu não queria mais, eu queria era Deus, eu queria Jesus, eu queria ali as coisas de Deus. E eu fui numa célula. E naquela célula, no final, a irmã que me levou disse, nós vamos pedir oração para a irmã. Nós vamos pedir oração para ela, você vai ficar aqui comigo que nós vamos pedir oração pela tua vida. E todo mundo foi embora, nós ficamos naquela casa. E aquela mulher muito sábia, a líder da célula, irmãs, ela disse assim, Denise, e o pai? E o pai da Laura? Minha filha era bem pequenininha, irmãs. E eu disse assim, ele tá bem. Assim, irmãs, sabe, curta. Tá bem. E ela disse, tá. E ela ficou quieta, ela disse, vem cá, então vamos orar. Só que quando eu me levantei, irmãs, para receber a oração, ela disse assim, qual é o teu maior sonho hoje? Qual é o teu maior sonho, Denise? Me fala, me conta. E eu disse assim para ela, irmãs, eu disse, meu maior sonho hoje é ver Jesus. Meu maior sonho é chegar no céu. Desculpa, irmãs, eu me emociono ainda. Eu me emociono por causa que a obra que Deus fez na minha vida é linda. É linda. Meu casamento é um milagre de Deus. Desculpa, irmãs. E ali ela disse assim, qual o teu maior sonho? E eu disse, meu maior sonho é ver Jesus. Meu maior sonho é chegar no céu e é olhar para Jesus. E eu me emociono, irmãs, porque esse continua sendo meu sonho. E ali ela disse assim, e quando chegar no céu, o que você vai dizer para Jesus? Quando chegar, tu vê Jesus, o que tu vai falar para ele? E eu não esperava aquela pergunta. E eu disse assim, eu vou dizer que eu venci, eu vou dizer que eu consegui, eu vou dizer que eu cheguei até aqui. E quando eu disse isso, ela disse para mim assim, e tu sabe o que ele vai te dizer? E eu meio perdida, irmãs, nova convertida, sem entender ali o que estava acontecendo. E eu disse, não, eu não sei o que ele vai me dizer. E ela mudou, irmãs, ela mudou, sabe, assim, a face, ela mudou tudo. Ela disse assim, sabe o que Deus vai te dizer? Deus vai te dizer por que você abandonou no caminho aquele que era para você ter trazido junto. Irmãs, quando ela disse isso, eu fiquei tão brava, tão furiosa, porque eu não esperava. E eu disse assim, e eu vou dizer pra ele que ele não quis, que eu falei, mas ele parou, ele desistiu, ele não quis continuar, mas que eu tô aqui. E quando eu falei isso, irmãs, ela começou a chorar. E ela disse assim, e tu, minha filha? Quantas vezes tu não me quis? Quantas vezes eu coloquei pessoas para falar da minha obra que eu tinha contigo, de mim para ti, tu não quis. Irmãs, eu sabia que Deus me chamava desde criança. Mas eu sempre dizia, quando eu ficar velha, eu vou para a igreja. Quando eu ficar velha, quando eu aproveitar bem a vida, eu vou para a igreja. Porque eu amava Jesus, eu conhecia a palavra. Naquele dia, o Senhor me constrangeu, que eu também não quis Ele várias vezes. Que eu também queria, mas eu queria depois. Mas que eu também tinha desistido várias vezes da caminhada. Quem era eu para desistir de alguém se Deus não tinha desistido de mim? Quem era eu para julgar alguém que estava dizendo que não queria o Senhor, se eu muitas vezes disse que não queria o Senhor? Se eu dizia, olha o que eu dizia, olha a minha fala, irmãs, eu quero aproveitar a vida. Que vida! Eu vivia numa escravidão, eu vivia numa miséria, eu vivia uma vida de vergonha, de dor, de morte, eu procurava a morte. Uma vida de escravidão de todas as situações possíveis, irmãs. Então hoje eu estou aqui, como aquela mulher um dia esteve ali,
Assim como aquela mulher Deus usou, irmãs, para dizer: não desista daquele que era para você trazer junto. Vamos orar, irmãs.